Bom dia, professor Ricardo, tudo bem? Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Zé Neto. Tudo certo? Tudo bem. Pessoal, nós hoje traremos um assunto muito importante, então fica bem focado nesse anúncio da Flávia. Insuficiência renal. O professor Ricardo já estava aqui puxando a nossa orelha. Hoje é o Dia Mundial da Água e olha, a gente precisa preservar a água, mas não precisa economizar na hora de beber ela, não. Tem que beber bastante água, né, professor? E você vê esse casamento, né, entre nós estamos no Dia Internacional, né, da Água, e nós temos a questão renal. Nós temos que prevenir tanto nossos rins, e é a água a grande arma, né, que nós temos de prevenção. E nosso público precisa ver isso como uma regra e um hábito de vida fundamental: beber água. Muito bom. E vamos deixar o convite, professor, para quem está nos acompanhando, quiser mandar perguntas, dúvidas, comentários, é só mandar ou nas redes sociais ou também no WhatsApp. Professor, para começar, uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente também fica nessa dúvida. Qual que é a diferença de doença renal e quando fala que é doença renal crônica? Qual que é a diferença? Vamos só acrescentar um elemento aí para ficar bem didático para o nosso público, né? Existe a insuficiência renal aguda, ou a doença renal aguda. E existe a doença renal crônica, ou a insuficiência renal crônica. Por que é diferenciado? Porque as doenças que levam à insuficiência renal aguda são bem diferentes das que levam à insuficiência renal crônica. A aguda, por exemplo, você pode ter uma intoxicação por medicamentos. Existem pessoas que estão inadvertidamente tomando anti-inflamatórios por qualquer coisa. Não são analgésicos, né? São anti-inflamatórios que acabam tendo um ciclo importante no rim. Então, se você toma anti-inflamatórios de repetição, por nada, né? Às vezes pessoas têm uma dor de cabeça por não conhecer, tomam um anti-inflamatório. Tem uma dor muscular, toma um anti-inflamatório. Isso não pode. Agora, existem alguns que, por algum tipo de tratamento, acabaram tomando anti-inflamatório. E isso pode ter uma influência no rim. Então, nós temos aí uma infecção, uma inflamação do rim em função desse excesso de medicamentos. Perfeito. Segunda coisa é uma infecção. Às vezes eu tenho uma infecção urinária e acaba tendo, por consequência, uma infecção renal, e isso eu tenho, então, uma insuficiência renal aguda por infecção. Mas elas são completamente curáveis e é um período curto em que essa pessoa está naquele problema, o rim volta a ter a funcionalidade normal. Agora, existe a insuficiência renal que vem com uma doença crônica. Então, assim, é uma doença que se instala devagar, progressivamente e silenciosamente. Esse é o grande problema. Então, o rim vai perdendo a sua função de filtração, a sua função de limpeza orgânica, né? Filtração, por exemplo, do excesso de líquido. Ele vai fazendo a sua função, perdendo devagarinho, e chega a um ponto, e tudo assintomático, infelizmente, e aí chega a um ponto que o indivíduo começa a ter os sintomas específicos, né? Então ele começa a ter um mal-estar geral, ele começa a ter náuseas, ele começa a ter cansaço físico, vômitos, e aí ele vai ver o rim que está causando o problema. Começa a ter inchaço nas pernas, inchaço no rosto, aí vai fazer uma avaliação, o rim já está comprometido e ele acaba tendo, então, a insuficiência renal crônica. Professor, e quais são os principais fatores que levam a pessoa a ter insuficiência renal? Vamos colocar assim, os principais fatores, e a gente já acrescenta os fatores de risco. Então, são hipertensão arterial, diabetes mellitus. São as duas situações que mais geram o risco da insuficiência renal. E aí a gente diz o seguinte, são duas comorbidades que nós adquirimos ao longo do tempo ou herdamos de nossos pais. Então nós temos essas duas principais. O terceiro pode ser uma nefrite glomerular. Porque o que é isso, professor? É verdade.
Os rins têm células filtrantes, né? E dentre as estruturas das células filtrantes tem os glomérulos, que na verdade, sabe, parece aqueles novelos de lã que as nossas vós utilizavam, né, para fazer aqueles cachecóis. Parece um novelo de lã daquele jeito. E ele acaba filtrando todas as impurezas. Agora, se eu tiver uma infecção desses glomérulos, ou seja, uma infecção dessas estruturas, meu rim passa a não funcionar adequadamente. Sim. Então eu tenho ao longo de um tempo essa situação também gerando a insuficiência renal. Mas se nós colocarmos obesidade, tabagismo, o uso indiscriminado de álcool e drogas, eu já estou também com todos esses fatores de risco que geram a insuficiência renal. Algumas pessoas dizem, mas e comer sal, né? Comer alimentos com uma tendência de sal maior. Não é o agravante para a insuficiência renal, é o agravante para a hipertensão arterial. E tem relação a hipertensão com a insuficiência? Tem, direta. E aí eu posso ter, por exemplo, a ingesta exagerada de sal, sedentarismo, obesidade, e eu posso ter um grande risco com a hipertensão arterial aumentada, descontrolada, gerar insuficiência renal. E vamos lembrar que a insuficiência renal crônica, ela é silenciosa. Então eu tenho às vezes os fatores de risco e estou ali seguindo a minha vida convencional, mas lá na frente eu vou começar a ter sinais e sintomas. Então, fatores de risco, Meg, são esses. E nós vamos, obviamente, acrescentar outras questões que são doenças, né, que podem estar associadas, mas os fatores de risco são bem esses. Vamos falar dessas doenças? O senhor falou da hipertensão. Então, quem tem hipertensão tem que ficar de olho no funcionamento dos rins. Quais outras doenças podem trazer essas condições para desenvolver um problema no rim? Por exemplo, doenças cardíacas. Às vezes o indivíduo ele tem uma insuficiência cardíaca, né, uma insuficiência cardíaca ou adquirida pós o infarto. Às vezes o indivíduo tem um infarto, ele acaba ao longo do tempo tendo uma consequência cardíaca que é a insuficiência do coração. O coração passa a não ter aquela facilidade, aquela força de bombeamento. E isso gera uma insuficiência circulatória que vai afetar o rim. O rim precisa de muito líquido e o rim precisa de uma pressão específica para fazer com que ele seja também estimulado. Se o coração é insuficiente, grande parte do rim passa a se tornar insuficiente. Então eu posso ter uma relação direta entre uma doença cardíaca e uma insuficiência renal. Infecções crônicas do trato urinário. E às vezes eu tenho uma infecção de repetição, quer seja da bexiga, quer seja da uretra, que está relacionado com a produção da urina. Só que lembra que a urina ela é, na verdade, produzida inicialmente no rim. Sim. Só se eu tiver uma infecção do trato urinário, quer seja da uretra, quer seja da bexiga, eu posso acabar tendo uma infecção de repetição do rim. E isso pode gerar como consequência uma insuficiência renal. Outra coisa é cálculos renais de repetição. O indivíduo que acaba tendo cálculos renais de repetição ao longo de muito tempo, ele também pode gerar uma insuficiência renal. Então, essas pessoas têm que ficar muito atentas e fazer devidamente alguns exames que podem, ao longo do tempo, já identificar a insuficiência renal e prevenir essa situação que a gente chama de crônica, né? Então, quanto mais cedo eu avalio, menos riscos eu tenho. Então, se eu tenho essas doenças associadas, eu tenho sempre que ficar ligado, né? Eu tenho que ficar esperto, porque doenças podem gerar problemas renais. Professor, então o combustível para o rim é a água. É a água, evitar excesso. Prevenção. Exatamente. Evitar excesso de sal, evitar aí todas as outras coisas que a gente diz, né? A obesidade, o sedentarismo. Dietas exageradamente à base de gordura também não são interessantes para o rim, porque lembra, a gente precisa lembrar que os vasos sanguíneos no rim são muito pequenos, são vasos muito sensíveis. Então, se eu tenho dietas ricas em gordura, eu também posso criar obstruções desses vasos sanguíneos, da mesma forma que eu posso criar obstruções dos vasos cardíacos, cerebrais. Então, o rim ele está muito
próximo desses órgãos sensíveis, né? Agora, nós podemos pensar assim, de todas as relações, o mais importante é controle da hipertensão arterial e controle da diabetes. Certo. Porque essas duas situações agridem muito esses vasos sanguíneos periféricos do rim e agridem muito essas células de filtração, que eu disse, os glomérulos. Sim. Então, a hipertensão e a diabetes gera realmente bastante agressão e aí pode gerar o que nós estamos vendo, que é os quadros de insuficiência renal crônica aumentando no Brasil. Porque é exponencial. Eu aumento a hipertensão, eu aumento diabetes na população, eu vou imediatamente aumentar a situação de insuficiência renal. Agora, quanto mais cedo eu controlo essas duas situações, da hipertensão e da diabetes, eu corro muito menos risco de ter a insuficiência renal. Agora, qual que é o problema, Flávia? Hipertensão arterial também é silenciosa. Se a hipertensão doesse, ardesse ou coçasse, a gente ia correr logo. Diabetes também é silenciosa. Então, essas duas doenças, ao longo do tempo, como são silenciosas, também vão prejudicando o rim silenciosamente. Daí a importância de se avaliar preventivamente todos esses elementos. Muito bom. A gente está conversando ao vivo com o professor Ricardo Martins, docente da Unifev, que está falando sobre insuficiência renal. E, professor, diagnóstico, que exame eu tenho que fazer para saber como que está meu rim? Muito bem. A partir do momento que eu sou um diabético, sou um hipertenso, normalmente o endocrinologista ou o cardiologista já pede um exame de sangue para verificar como é que está o rim funcionando, porque é natural. Ele vai pedir um exame de sangue e vai verificar duas substâncias que podem estar elevadas por causa do rim que está filtrando mal. É a creatinina e a ureia. São essas duas substâncias que no sangue, se tiverem aumentadas, é porque o rim não está funcionando adequadamente. E quanto maior a quantidade dessas substâncias, os cálculos eles conseguem identificar se a insuficiência renal crônica ela é leve, moderada, grave ou até terminal. O que é a insuficiência renal terminal? São aquelas pessoas que já não conseguem, por tratamento clínico, resolver o problema renal. São pessoas que perdem muita capacidade de filtração e acabam indo nas hemodiálises, né? Ou nas diálises renais, que são alternativas finais, né? Para conseguir controlar efetivamente as consequências da insuficiência renal. Mas então, Flávia, esse exame simples, que é um exame de sangue, você pode solicitar, o próprio médico solicitar, e avaliação dessas duas substâncias aí, ureia e creatinina. Nós temos aqui a participação da Keila Priscila, ela está comentando, né? Eu posso dizer que nasci de novo. Aos 9 anos, tive a paralisação dos 2 rins e, graças a Deus, me recuperei sem sequelas. Muito bem. Provavelmente pode ter sido por uma nefrite. É muito comum nas crianças, por uma infecção renal, urinária, por exemplo, acabam tendo a infecção renal e acabam tendo a nefrite. A nefrite, ela é curável, né? E ela acaba sendo aquela situação de levar a insuficiência aguda. Então, controlou a nefrite, pronto, eu controlei a insuficiência renal aguda, né? E aí a vida que segue. Mas realmente ela está deixando muito claro, como um testemunho, que uma infecção renal de qualquer natureza pode gerar o risco da insuficiência renal. Muito bom. A gente quer agradecer muito a participação, professor. Tenho certeza que foi uma aula, trouxe muitas informações importantes. E nesse Dia Mundial da Água, vamos brindar nossos rins com muita água. Isso aí. 3 litros de água quando tiver um tempo seco, né? Mas em média de 2 a 2,5 já é o suficiente para a gente ter uma boa hidratação corporal e fazer os nossos rins funcionarem, né? Porque eles gostam de água, viu?